boa tarde a todos. Começo por agradecer à organização, ao Paulo Tormenta Pinto, ao Pedro Costa e ao João Lopes, por me terem convidado por estar aqui hoje. Eu confesso que um bocadinho aqui, hoje até, normalmente eu já estou habituado a fazer estas sessões públicas, mas hoje particularmente é um bocadinho nervoso, porque na realidade o Paulo Tormenta Pinto tinha um pedido para falar de uma coisa e eu tinha tudo preparado para falar disso até sexta-feira. E sexta-feira comecei a pensar, não tem sentido estar a falar dos projetos, nomeadamente o que eu tinha pedido para falar dos projetos específicos para um cliente genérico, coisa que eu já também falei várias vezes em outras ocasiões e achei que não, vou fazer uma coisa de propósito para esta coisa dos coletivos. Só que era sexta-feira à noite, meteu-se sábado, consegui trabalhar um bocado, domingo há sempre compromissos familiares, segunda-feira dei aulas o dia todo, consegui escrever talvez umas 7 páginas sobre o assunto, hoje vim a lê-las no comboio. Isto está horrível. Espero que gostem. Não, é uma espécie, é uma provocação também, começo por dizer que obviamente é uma provocação, vou fazer um bocadinho daquele papel do advogado. No fundo há um consenso tão grande e tão largado à volta dos coletivos, dos novos coletivos, eu acho que assim, estas coisas que vão acontecendo de modos, eu não resisto obviamente em posicionar o contrário e fazer o papel de advogado. É um género autocrítico também, de certo modo. Bem, não preciso começar por citar um texto do Buckminster Fuller, intitulado As Origens da Especialização, para só posteriormente arriscar comparar a organização coletiva do trabalho em arquitetura com a organização individual. Vou, no fundo, balançar as coisas nestes tópicos, nestes extremos, ou nesta dualidade, se quiserem. Diz Buckminster Fuller, num texto em que usa a pirataria como metáfora: a especialização intelectual não passa na realidade de uma forma requintada de escravatura, em que o perito é enganadoramente levado a aceitar a sua escravatura, fazendo-o sentir que, como recompensa, se encontra numa situação socialmente e culturalmente privilegiada, ou seja, altamente segura para o resto da sua vida. Mas é claro, diz o Buckminster Fuller, que só o filho do rei recebia o treino total sobre a governação do reino. Permitam-me ainda um outro desvio, que é falar do pós-Fordismo, de modo que sei fazer, isto é, citando a Wikipédia. Sei que isto pode parecer um bocadinho mal, ainda por cima na instituição, enfim, que estamos, isto que é. Para o que é que dizer a Wikipédia sobre o pós-Fordismo? Em geral, o pós-Fordismo é um conceito utilizado para definir um modelo de gestão produtiva que se diferencia do Fordismo no que se refere em especial à organização do trabalho e da produção. Assim, ao invés de centrar-se na produção em massa, característica do Fordismo, o modelo pós-Fordista fundamenta-se na ideia de flexibilidade. Por isso, trabalha com estoques reduzidos, voltando-se para a fabricação de pequenas quantidades. A finalidade desta forma de organização é a de suprimir a demanda colocada no momento exato, bem como atender a um mercado diferenciado, dotado de públicos cada vez mais específicos. Deste modo, neste regime, os produtos são somente fabricados ou entregues a tempo de serem comercializados ou montados. Isto permite que a indústria possa acompanhar as rápidas transformações dos padrões de consumo. Em síntese, enfim, quem não está familiarizado com o termo, eu não estava aqui há pouco tempo, mas o Fordismo era a construção de um modelo Fortier, daquele modelo único que o Ford tinha previsto que cada família americana iria ter. O pós-Fordismo é a variedade, por exemplo, de iogurtes que encontramos hoje em dia acessíveis no mercado. Uma coisa que eu tive curiosidade de fazer foi ir ao site do Continente ver quantas variedades de iogurte é que eles tinham disponíveis para venda. Alguém imagina quantos é que possam ser? Acho que não. São 433 tipos diferentes de iogurtes que estão acessíveis para o consumo imediato. Enfim, isto já vai ter sentido. Espero eu. Não posso ainda, antes de avançar, dedicar alguma atenção ao antónimo de coletivo, ou seja, o individual, que na organização do trabalho em arquitetura se expressa pelo sentido autoral
aquele que mesmo trabalhando em equipa, não fosse o arquiteto de tradição, coordenador de especialidades, não deixa de assumir a responsabilidade de quem vai ao volante, uma metáfora usada há pouco tempo pelo Bijoy Jain, na conferência que deu, do Bijoy Jain do Estúdio Mumbai, na conferência que deu no CCB, ou seja, alguém tem que ir, de facto, ao volante. Diria que, basicamente, são estas as peças do meu puzzle. Falemos então do coletivo por oposição ao individual, porque está hoje tão presente a emergência de uma prática coletiva por oposição a uma prática de caráter individual, porque se tornou um lugar comum a crítica do arquiteto-autor, e isto independentemente da crítica do Star System, que é um assunto de um outro âmbito, do âmbito do espetáculo, do entretenimento, do marketing, se quiserem, do âmbito da comunicação, eventualmente, se quisermos ser mais rigorosos, do âmbito político ou do interesse político. Abro desde já parênteses para esclarecer que, quando me refiro ao arquiteto-autor, faço procurando o seu sentido mais romântico, ou seja, o sentido de criador, o que se afirma independentemente da escala do seu ateliê, ou seja, independentemente de ser um ermita ou um pirata, voltando a Buckminster Fuller, aquele que se faz rodear, muitas vezes, de analfabetos, super reais, corpulentos, mas pouco inteligentes, que não descortinam nem compreendem os estratagemas do seu mestre. Isto é para explicitar um bocadinho este... Eu queria que vocês lessem depois o texto do Buckminster Fuller, que acho que vale a pena. É comum aos historiadores associarem a origem do arquiteto-autor à invenção do desenho da arquitetura. Antes disso, a arquitetura parecia apenas existir na abstração das palavras e dos tratados, reproduzindo saberes geracionais sem aparente vontade de afirmação individual. Claro que esta é apenas uma convenção teórica, que a prática contradiz, mas facilmente ou facilita o discurso. O desenho revelou-se libertador, desvinculando-se até da própria obra, da sua gravidade terrestre e da sua imperfeição. Muitos foram e serão os arquitetos que encontraram e encontrarão, na superfície do papel ou do monitor, na representação, o lugar da sua arquitetura ideal, isto é, sem quaisquer condicionantes ou compromissos, expressando assim a sua maior liberdade criadora. E eu aqui aproveitava para vos mostrar, vou passar um slide. Ok. São poucos hoje os que reivindicam a dimensão do projeto ideal, no seu plano utópico da sua radicalidade, e ainda menos são aqueles hoje que conseguem extravasar o plano imaterial do papel para o plano material do aço, construindo as novas catedrais que o Star System venera e que os intelectuais parecem desprezar com base numa argumentação raramente disciplinar, isto é, no âmbito da forma da forma. Quero com isto dizer que é impossível não sorrir por ver o Franquier esticar o dedo sem pudor ao jornalista que o questiona sobre o sentido de espetáculo dos seus edifícios. É que eu até li a Sociedade de Espetáculo no Guidegor e tenho cada vez mais a convicção de que não se pode desresponsabilizar o espectador e fazer o ator o bode expiatório, aquele que na tradição hebraica carrega consigo os pecados de todos. E é isso que nós muitas vezes fazemos querer ou queremos que sejam os arquitetos a assumir. Uma espécie de culpa, como se não houvesse uma culpa que eu diria que está antes, que é realmente a responsabilidade política de quem encomenda as obras que depois eventualmente criticamos. No meu papel hoje de advogado do diabo, procuro não ignorar que o arquiteto tem uma responsabilidade política e que a arquitetura é por tradição a expressão das mais diversas formas de poder, e ainda assim acredito que devemos ser humildes no entendimento que temos do poder da arquitetura. Quando questionado sobre se a arquitetura poderia resolver problemas sociais, Michel Foucault responde-nos que, por mais que os homens sonhem com máquinas libertadoras, as qualidades, por exemplo, panóticas do Falistério do Jean-Baptiste Godin, em Guise, podem também ser facilmente usadas como prisão. Quero com isto sublinhar que os edifícios não carregam uma culpa em si, carregam os homens e as mulheres na sua qualidade de cidadãos, e se calhar não de arquitetos. Bem, eu aqui obviamente tive que tentar quase a falar um bocadinho do Albert Speer, porque o Albert Speer fica naquele limite, do Albert Speer, não é? Ele tinha uma culpa muito particular, mas a culpa dele, de facto, se calhar não era do facto de ele ter sido arquiteto do Hitler,
era o facto de ele ter sido Ministro da Defesa ou ter ocupado um cargo e que realmente o associa de modo muito direto a todos os crimes que foram cometidos. E neste sentido quer dizer também, isto está aproveitado numa polémica que está um bocadinho a ser falada atualmente, portanto, neste sentido quer dizer que e neste sentido dizer que Le Corbusier era um fascista sem reservas, como tem sido recentemente escrito e divulgado, é em si um gesto meramente voyeur, inserido numa lógica de espetáculo mediático e, de resto, coisa branda quando comparada com a crítica passada aos seus planos de tábula rasa. Ainda que fascista, o termo provavelmente é oportunista, Le Corbusier será sempre o arquiteto mais importante do século XX. A relação amor-ódio que temos hoje com o arquiteto-autor é para lá de algum complexo de Édipo, na sua essência inexplicável. Nunca, aparentemente, a liberdade total de uns, mesmo sabendo que são poucos, foi tão invejável por tantos que, conscientemente de não poderem alcançar, preferem restringi-la à liberdade. Espero que ninguém nesta sala, obviamente, enfie esse barrete. E espero que compreendam que apenas invejo, e agora no bom sentido, aqueles que conseguem reivindicar para a sua arquitetura um lugar sem limites, não necessariamente sem condicionantes, e que respeitem ainda mais os que partilham esse lugar, se não com todos, pelo menos com muitos. E digo isto porque há uma coisa que, por exemplo, que se continua a criticar nestes edifícios com grande sucesso. Eu particularmente, mas isso também não interessa, mas eu particularmente, por exemplo, não gosto, em especial do Guggenheim de Bilbao, mas temos que reconhecer que um edifício que continua a atrair 9 milhões de pessoas por ano, quer dizer, não é propriamente resultado da tirania de um arquiteto isolado, porque ele não pode carregar essa culpa. Quer dizer, há realmente uma afetividade, é uma afetividade que se pode dizer pública e os números expressam isso. Portanto, eu acho que o Frank Gehry, enfim, acaba por estar muito bem quando reage desta maneira, quando falam da questão da espetacularidade. Proponho agora passar à leitura da organização do trabalho em arquitetura, em coletivo, excluindo estruturas como o Zoma, cuja vertente colaborativa não deixará de expor a predominância do modelo arquiteto-autor. Porque fazemos hoje associações de coletivo. Se nos anos 60 e 70 esta era uma questão ideológica de caráter, às vezes até marxista, ou leninista, ou mesmo maoísta, hoje, ironicamente, parece ter uma fundamentação de caráter essencialmente pragmático, indo ao encontro de uma lógica de mercado que aceita as regras do capitalismo sem se questionar. Voltando ao conceito de pós-fordismo, na variedade de cargos à variedade de iogurtes, percebemos que os coletivos são estruturas que facilmente se adaptam à flexibilidade exigida por um mercado dependente das rápidas transformações dos padrões de consumo, respondendo com prontidão e adequação às mais diversas escalas e encomendas. Mas não há bela sem senão. Essa virtude expressa na capacidade de adaptação ao contexto económico adverso, cada vez mais competitivo, sob uma identidade extrapolada e sedutora de um logotipo ou um site alojado na Califórnia, não deixa de espelhar a precariedade social que viveremos. Ao contrário dos velhos coletivos cujas lutas laborais e manifestações da classe operária faziam parar o mercado, uma rigidez estudada por David Harvey em condição pós-moderna, os novos coletivos afirmam-se abdicando de direitos e de conquistas que demoraram, direitos e conquistas laborais, essencialmente, que demoraram décadas, se não séculos, a institucionalizar. Isto sem que haja um patrono que se possa responsabilizar. Pode parecer um pouco ingrato começar por falar dos coletivos pela vertente económica e laboral. Mas voltemos por isso à questão ideológica. A história contada através da metanarrativa leva-nos à ideia de que os coletivos massificados em torno leva-nos à ideia dos coletivos massificados em torno de um uniforme ou de um livro de capa vermelha. Ultrapassando isso, ou seja, ultrapassando esta ideia de que o coletivo é um somatório de partes semelhantes, que era um bocadinho essa ideia que se vinculava na ideia de uma história construída a partir de metanarrativas. Hoje o coletivo é mais estruturado na associação de partes diferenciadas. Portanto, ultrapassando essa outra vertente,
em benefício da imagem atual do coletivo, estruturado não na associação de partes semelhantes, mas na tal associação de partes diferenciadas, e sendo isso apresentado como uma mais-valia. A multidisciplinaridade é um tema recorrente na fundação ou na fundamentação desses coletivos, assim como a questão da participação. Mas vamos uma coisa de cada vez. Tiago, não faças essa má cara comigo. Já sei que o Tiago vai enfiar o reto. Vou tentar. Nunca se falou tanto da multidisciplinaridade, mas na nossa formação está cada vez mais sujeita, a graus académicos que apelam à especialização. Como dizia Arthur Cravan, com tantos doutores na rua, qualquer dia não se consegue encontrar um homem. Eu nunca me canso de fazer esta citação, já deve ter usado umas 10 vezes. Mas enfim, a encomenda está cada vez mais sujeita à especialização. Veja-se, por exemplo, o número de especialistas ou de especialidades implicadas num projeto de uma simples casa. Enfim, vocês sabem, mas têm acessibilidades, acústicas, comportamento térmico, certificação energética, estruturas, ruído, segurança contra incêndios, segurança de instalações de equipamentos, produção e distribuição de água, produção e distribuição de eletricidade, produção e distribuição de gás, telecomunicações, segurança contra roubo e intrusão. Agora também há, acho que ainda não falei de arranjos exteriores nem de decoração, mas por este andar vai ser obrigatório. Se somarmos as questões regulamentares e normativas, condicionadas também pela certificação de materiais e sistemas, verificamos que o arquiteto tem hoje muito pouca liberdade e, ironicamente, parecemos hoje voltar a uma arquitetura sem arquitetos, mas não a arquitetura sem arquitetos de que falava Bernardo Rudowski ou de que falava ou que estudava o inquérito da arquitetura popular, por exemplo, onde a funcionalidade e o pragmatismo nunca excluem a possibilidade de uma liberdade criadora verdadeiramente aberta. A maioria dos coletivos de hoje não fazem mais do que tentar superar todas as vicissitudes inerentes à multidisciplinaridade exigida na produção atual da arquitetura. E esta é uma multidisciplinaridade condicionadora, porque obriga a separar em partes o que antes era tomado como um todo. A multidisciplinaridade atual é contrária à transdisciplinaridade de outrora, em que o arquiteto, e aqui está a figura mais uma vez do arquiteto-autor, procurava a unidade do conhecimento, reivindicando para si a coordenação do projeto, coisa que hoje, como sabemos, se está a perder. A arquitetura parece ser hoje apenas mais uma especialidade do projeto. Daí que eu tenho a ir buscar aquele texto do Buckminster Fuller contra a especialização. Que é um texto que, diga-se passagem, já tem cerca de 45 anos, só que há 50 anos, Buckminster... 50 anos, se eu escrevi aqui 50 anos, é porque é 50 anos. Há quase 50 anos, Buckminster Fuller denunciou os efeitos da especialização na defesa da transdisciplinaridade e não por acaso premiou o Dymaxion Award, em 1966, um coletivo de hippies que trabalhava e que habitava uma drop city. Tenho aqui uma imagem. Portanto, o coletivo de hippies que habitava na Drop City, no Nevada, pela sua capacidade de autonomia e de autoconstrução. Como sabemos, todos esses hippies leram o Whole Earth Catalog, de 1968, e que foi sempre depois sucessivamente trabalhado até 72, e como o próprio título sugere, se apresenta na ambição de um conhecimento vasto e alargado. Um catálogo de toda a Terra, um manual de sobrevivência que, por mais ingênuo que fosse, estimulava a criatividade. De lá, o Steve Jobs retirou a famosa frase "Stay hungry, stay foolish", ou seja, a fome de conhecimento, sem ter fome de conhecimento, sem ter qualquer receio de experimentar. E, portanto, esta era a ideia de uma espécie de conhecimento holístico, um conhecimento que ambicionava ser transversal e ser, no fundo, mais inclusivo em relação às diferentes áreas do saber. Arriscando prematuramente uma primeira conclusão, diria que os coletivos de hoje estão condicionados pela multidisciplinaridade e especialização, ao passo que o modelo do arquiteto-autor é necessariamente estimulado pela transdisciplinaridade e por um conhecimento assento em generalidades. Daí aquela frase que costuma dizer que o arquiteto é um especialista em generalidades. Obviamente, se dizia-se antes, eu acho que hoje torna-se um bocadinho difícil poder afirmá-lo com alguma segurança ou honestidade. Se quiserem,
Se quiserem fazer um juízo em termos de rigor ou superficialidade nesta relação entre a especialização e a generalidade, provocatoriamente eu teria só a dizer que ser especialista, ser rigoroso é bom. Há aquela frase muito bonita que é das meninas boas vão para o céu, as outras vão para todo lado, não é? Eu acho que eu fico sempre do outro lado, eu acho que prefiro para todo lado do que ir para o céu. O segundo ponto relativo aos coletivos refere-se à ideia de participação. Não falo apenas da participação entre os membros do próprio coletivo, mas a participação do coletivo no âmbito de uma integração e inclusão social. Este tem sido um discurso dominante nos mais diversos coletivos, por oposição a uma prática mais comercial, se quiser. Há nos novos coletivos um resquício ideológico herdado dos velhos coletivos, mas a escala de atuação é necessariamente outra. Se os primeiros procuravam mudar o mundo, os segundos procuram, na melhor das hipóteses, mudar o bairro. O que não é necessariamente mau. Não estou a fazer um juízo de valor em relação a isto. Podendo até ser assumido como uma estratégia de micro-revolução, como defendia precisamente o Miguel Borges nos últimos anos de vida, acreditando que realmente não se consegue mudar o mundo, mas se calhar se conseguimos, há aquele ditado também chinês, não é? Que se toda a gente varrer o passeio em frente à sua porta, a rua acaba por ficar limpa, não é? Portanto, às vezes esta capacidade de atuar na microescala acaba por ser tão ou mais importante do que noutra escala. No entanto, alguma ingenuidade parece emergir quando se fala de participação. A informalidade dos processos, a efemeridade dos atos, a precariedade dos objetos não parece ultrapassar o sentido de festa, semelhante ao escoteiro que obriga a velhinha a atravessar a estrada. Isto também é evidente porque muitas das atividades que eu tenho visto como sendo assumidas como atividades de participação acabam por ter apenas lugar a partir de realmente um suporte institucionalizado, mas institucionalizado no sentido de espetáculo. E daí que sejam coisas trienais, as expos e não sei o quê, patrocinar muitos destes eventos que acabam por ser, de facto, consequentes para lá daquele gesto em si. A participação está também ela vinculada ao coletivo, pelo modo como expressa uma ausência de hierarquia. Num coletivo todos têm o mesmo poder democrático, participativo e direto. E mesmo quando a hierarquia existe, esta está legitimada pelos processos democráticos e é aceitável. Não questiono isto. Na realidade, nunca antes fomos tão democráticos. Isto aqui agora dava para outro ensaio que eu obviamente não teria tempo para desenvolver. Mas de qualquer modo, o que eu tento dizer com esta questão é que hoje somos informados sobre tudo, criticamos tudo, votamos quase tudo. Vivemos uma plena democracia, de certo modo, e pelo menos numa determinada escala. Embora a escala da nossa compreensão e do nosso território, o que não é grande porque nos tornamos especialistas e, portanto, perdemos também um panorama e perdemos a complexidade das coisas. Ou seja, há aqui um bocadinho este paradoxo, não é? Nós vivemos de uma certa aparência de uma relação democrática com o território que temos, sendo esse território muito limitado às lentes que usamos. A ideia de atuação, por exemplo, bottom-up, desconfiar sempre de palavras que são importadas da economia, não ouvi isso, parece evidenciar esse sentido, mas só na sua aparência, porque a realidade não saímos do fundo da pirâmide. E como se não bastasse, ao procurar legitimar o bottom-up, parecemos desresponsabilizar o top-down do poder político. Ou seja, eu acho que isto também são questões que não podemos deixar de referir e desconfiar quando nos tentam vender um conceito que, na realidade, pode vir a desresponsabilizar outros. Em síntese, vivemos a ilusão da participação democrática, vivemos a ilusão da multidisciplinaridade, a ilusão da escolha pós-fordista, e ainda a ilusão da comunicação. Neste sentido, as redes sociais não são uma metáfora, transformaram-se no território em si, verdadeiro e simultaneamente falso, coletivo, participado e democrático, em que todos têm uma palavra a dizer, ao mesmo tempo, sem termos aparentemente tempo para nos ouvirmos. Ou seja, há também aqui uma questão que é uma espécie de entropia que esta democracia proporciona. É que
ao falarmos todos ao mesmo tempo, e é um direito que temos que continuar a reivindicar, como é óbvio, corremos também o risco de não nos escutarmos. Para ser honesto, e estou quase a acabar, para ser honesto e mais otimista, eu deveria falar do conceito de sinergia em Buckminster Fuller, para explicar que o somatório das partes vale mais do que um todo. Isto é um outro texto do Buckminster Fuller e que poderia dar um bocadinho a volta a esta intervenção. Seria um bom final para uma reflexão em torno dos coletivos, falar de sinergia. Mas hoje, como já foi expresso, faço o papel de advogado do diabo. E vou tentar, para provocarem um bocadinho mais, eu tenho uns amigos que são artistas e curadores e que matavam-me se soubessem que eu estava a mostrar isto. Mas vou terminar com uma obra de arte de caráter verdadeiramente coletivo. Falo dos cadeados da Ponte das Artes, em Paris, que eu acho que toda a gente conhece. Obra de caráter aparentemente espontâneo, constituída por 700.000 cadeados, ou alqueires, como se diz no Porto. Representa a participação direta de 1.400.000 pessoas. Eu duvido que haja alguma obra pública que tenha tido este nível de participação pública e aberta. Portanto, estamos a falar de 1.400.000 pessoas. Muito mais do que as 5.000 que assinaram um abaixo-assinado para a sua remoção por alegados danos estéticos, danos ambientais, provocados pela corrosão das chaves lançadas ao rio e ainda por questões de segurança estrutural. Bem, a instalação pesa 93 toneladas, portanto eu imagino que este seja um argumento aceitável, mas provavelmente é o único argumento aceitável. Os cadeados são diferentes uns dos outros, mas são todos cadeados. Também é uma imagem, de facto, do pós-fordismo, mas eu acho que também não vale a pena desenvolver esse assunto. Daremos então o benefício da dúvida à existência e à expressão do amor eterno. Ainda assim, o que mais me inquieta quando olho para esta obra, e acho que foi por esse motivo que eu decidi também trazer, é que ficamos de facto sem saber se na origem desta intervenção de facto está uma produção coletiva a dois, ou se está uma produção autoral. E, portanto, deixo-vos com essa dúvida e esta é uma maneira, talvez, de começar o debate. Obrigado.